Pessoal, boa noite. Vamos à nossa aula síncrona da disciplina de inteligência artificial. Nosso objetivo hoje vai ser dar continuidade ao nosso estudo sobre redes neurais artificiais. Na última aula que a gente teve, né, essa semana, na terça, a gente fez a apresentação dos trabalhos de Machine Learning e na aula anterior a gente fez uma introdução às redes neurais. Então, hoje a gente vai dar andamento aí, a gente vai ver mais alguns conceitos, a gente vai ver uma implementação prática de uma rede neural, a mais simples possível, que é uma Perceptron, uma rede neural de uma única camada, e depois a gente vai avançar, ver como rodar, executar uma rede neural lá no ECA, então, sem esforço de codificação nenhum, e depois a gente vai ter uma atividade em cima disso. Na próxima aula, a gente já vai finalizar a parte conceitual, e aí a gente já vai definir o nosso trabalho, que a gente vai utilizar redes neurais profundas através do TensorFlow. Então, a gente vai utilizar o Teachable Machine como plataforma para que a gente consiga treinar um modelo e fazer o deploy dele em uma plataforma web. Então, só para poder retomar aqui, lembrar aqui como as redes neurais funcionam, né? Então, aqui a gente tem uma rede neural, ela é estruturada em várias camadas, né? Então, uma rede neural simples, shallow, ela vai ter uma camada de entrada, no máximo duas intermediárias e a saída. Aqui a gente já considera uma Deep Neural Network, ou seja, uma rede neural profunda. A gente tem mais de duas camadas intermediárias aqui. E aí, a gente tem os nossos neurônios de entrada. Então, cada neurônio desse de entrada ele vai ser responsável por representar uma informação que vai vir da minha base de dados. Por exemplo, se for uma imagem aqui, se for uma imagem aí 20 por 20, eu vou ter aí 400 neurônios nessa camada de entrada. Então, cada ponto que eu tenho aqui da minha imagem, ela vai representar. Até quando a gente vai lá quando a gente vai trabalhar com imagens, a gente reduz muito a dimensão dela, porque, logicamente, essa entrada está diretamente relacionada ao esforço que eu vou ter aqui. E aí ela vai propagar aqui, vai ter a minha saída. Se a predição for certa, beleza. Então, quer dizer que os ajustes que eu tive aqui nos pesos sinápticos que estão associados às ligações entre os neurônios, eles estão corretos. Caso contrário, no caso deu erro aqui, o que vai acontecer? Ele vai retropropagar. Então, vai utilizar o algoritmo básico, que a gente já citou, que é o backpropagation. Ele volta retropropagando e atualizando os pesos sinápticos. Então, ele volta aqui, dentro desse processo aqui, atualizando os pesos. E aí, tem uma nova entrada em cima desses pesos atualizados para poder ver se já deu a saída que eu esperava. Como que eu sei se deu a saída que eu esperava? Tem um valor esperado, tem a saída. E aí, eu subtraio um do outro. Se deu certo, se deu zero, quer dizer que não teve diferença. Se deu algum valor positivo ou negativo, quer dizer que está dando um erro. Esse erro, eu uso o valor desse erro junto com a taxa de atualização e os meus valores associados para poder voltar atualizando. Então, ele volta ajustando os pesos, tá vendo? Então, ele volta aqui ajustando os pesos. Então, aquela pergunta que foi feita lá no relatório, a grande maioria respondeu correta. Como uma rede neural aprende? É que cai no quiz, é mais importante. É atualizando os pesos sinápticos. O que é os pesos sinápticos? É essa associação que a gente tem aqui, a cada aresta, vamos dizer aqui, né? A cada conexão que a gente tem entre os neurônios, eu tenho um peso associado. Então, o ajuste desses pesos aqui, que é inicializado de forma aleatória, que a gente vai ver, que faz com que a nossa rede neural aprenda. E aí ele volta, e aí vai nesse ponto, até que ele consiga fazer a predição correta. Ah, beleza, ele esperava o gato, está correto, então quer dizer que esse ajuste dos pesos aqui foi correto para poder realizar essa classificação. Essa animaçãozinha aqui está dentro da nossa aula 15 aqui. Também coloquei aqui um arquivo zip, que é o Perceptron zip, tem um código aqui em C#, tem um projeto do Visual Studio aqui. Quem tiver o Visual Studio instalado, só descompactar e abrir o SLN aí. Quem não tiver, é só pegar lá o arquivo, lá, o programa CS lá, que é o arquivo principal, e pode rodar em qualquer compilador online aí de C#. A gente vai utilizar ele para poder ilustrar aqui na sequência. Então, voltando aí a alguns pontos aí que a gente já viu, a gente lembrando aí alguns conceitos essenciais da nossa rede neural. Então, a gente tem um neurônio, que é cada elemento que eu tenho, cada objeto. Então, a gente, na camada de entrada, a quantidade de neurônios, ele representa a quantidade de inputs que eu vou ter. Então, pegando o exemplo, eu tenho um dataset, que a gente vai ver hoje aqui, de predição de recorrência de câncer. Então, todos aqueles parâmetros que eu tenho lá, que são parâmetros de exame, cada parâmetro daquele representa o neurônio da camada de entrada. E aí a gente vai ter outros neurônios aí dentro da composição da rede neural. A minha saída é o quê? Se é recorrente, não é recorrente. Então, eu posso ter uma saída simplesmente 0 ou 1, ou eu posso ter dois neurônios, onde eu vou ativar ou desativar o outro.
A gente vai ter a conexão entre esses nossos neurônios e nessas conexões a gente tem associados os nossos pesos sinápticos, como eu falei, que ele vai determinar essa força de conexão que, consequentemente, é como a nossa rede neural aprende. A gente tem diversas arquiteturas de redes neurais, que é essa ordenação topológica, ou seja, quantos neurônios eu vou ter nas camadas intermediárias, quantas camadas intermediárias eu vou ter, dependendo do problema que eu vou aplicar uma rede neural, é um tipo de arquitetura que a gente vai utilizar. Então, eu vou trabalhar com aprendizagem profunda de imagens, é uma arquitetura, que é uma rede neural convolucional. Eu vou trabalhar com reconhecimento de sons, com reconhecimento de fala. Eu vou trabalhar com uma rede neural recorrente. Eu quero aprender um padrão. Eu vou trabalhar com uma rede neural feed-forward, que é a rede neural mais comum. E o processo com que a rede neural consegue se adaptar é a aprendizagem. Como ela aprende? Através da atualização dos pesos sinápticos. Então, aqui a gente tem diversas arquiteturas. Eu preciso ficar preocupando? Não. Então, a gente tem uma arquitetura padrão de rede neural que se aplica a maioria dos problemas, e quando você tem um problema mais específico, aí você vai aplicar um determinado tipo de rede. Então, só lembrando, qual que é a minha rede neural? Ela é estruturada. Eu vou ter os meus X, cada X aqui é um parâmetro que eu tenho de entrada, e para cada X ele vai ser ponderado por um W. Como assim? Vai ser x1 vezes w1, mais x2 vezes w2, mais x3 vezes w3. Tudo isso vai ser somado aqui dentro do meu corpo soma. E aí, se eu passar de um determinado limiar, ou passando de uma função de ativação, vai ser o que eu vou passar à frente. Se ele aprendeu, se não aprendeu, é essa a estrutura. Então, ó, os meus x são as minhas entradas, os w são os pesos. Então, o que é o corpo soma aqui? Soma é o x1 vezes w1, mais x2 vezes w2, x3 vezes w3. Assim por diante. Então, com essa soma aqui, a gente tem aquele bisneurônio que vai aplicar, vai somar aqui também, e aí a gente vai ter, se passou de um determinado limite, eu vou passar o sinal. Se não passou, eu não vou passar. Ou eu não vou levar o sinal adiante, né? Ou, dependendo da função de ativação que eu tenho um valor aqui, aplico na função de ativação, e aí eu posso passar um valor intervalar entre 0 e 1. Essa é a arquitetura que a gente tem. Então, só para poder simplificar o máximo possível, vamos pensar aqui que eu tenho um parâmetro de entrada, e esse parâmetro é 1. Então, e o meu peso aqui, que inicializou aleatório, é 1,5. Então, ele vai fazer 1 vezes 1,5. Quanto que é? 1,5. 1,5 passa de 2,5? Não. Então, minha saída vai ser quanto? 0. Isso aqui numa função de ativação do tipo degrau, mais simples possível. A minha entrada aqui foi 2. 2 vezes 1,5, 3. 3 passa de 2,5? Passa. Então, a minha saída vai ser 1. Então vai passar sempre 0 ou 1? Não. A gente pode passar um valor intervalar aqui, ó, qualquer valor entre 0 ou 1 adiante. Ou um outro valor aí, dependendo do que a gente quer dentro da nossa arquitetura. Então, a gente tem essa estrutura. Eu esperava aqui que saísse 0, mas saiu 1. Então, ele vai voltar, vai atualizar quem? O meu W. Ele vai atualizar o meu peso sináptico. Como que ele vai atualizar? Através da diferença do erro e do valor de entrada. Mais um parâmetro que a gente chama taxa de atualização. Então, cada vez que eu tiver um erro, ele vai voltar aqui, vai mexer no meu peso, e uma vez que mexeu, ele vai rodar de novo. A minha entrada vezes o meu peso. Passou do limite que eu queria? Eu tenho a saída que eu quero? Beleza, então aprendeu. Essa é a estrutura básica, né? Então, o legal aí é o quê? Os pesos sinápticos que são responsáveis por guardar, por modelar a aprendizagem da rede neural, ela é inicializada com valores aleatórios na maioria das vezes, ou 0 ali. Geralmente não se usa 0 ali porque a gente vai acumular. Então, geralmente a gente joga valores aleatórios ali. A gente vai apresentar uma entrada e vai ver se tem a saída, que eu espero, né? A saída desejada. Se tiver a saída desejada, beleza, eu vou calcular a saída atual, a diferença entre o que eu espero e o que eu tive. Se teve erro, o que a gente vai fazer? Atualizar o peso. Como que é feita essa atualização? Através do erro e da taxa de aprendizagem e do valor de entrada. E a gente vai ficar o quê? Num loop. Esse loop vai ficar rodando, que é o quê? Atualizar a taxa de aprendizagem até que a minha rede consiga aprender. Então, dentro desse loop aí, a minha rede ela vai conseguir realizar o processo de aprendizagem. Para a gente poder ilustrar aqui, a gente vai pegar um neurônio simples aí, para poder simular aí o aprendizado aí de funções booleanas, do AND e do OR. Ou seja, a gente vai colocar valores e a minha rede vai ajustar os pesos. Então, a gente vai ter uma estrutura básica aí, para o AND e para o OR. Como assim? Aqui eu inicializei com valores aleatórios, 1 em 1. Então, se por acaso aqui for 1, maior ou igual a 1, eu passo. Se não for, eu não passo. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, 1
e 1. Se eu colocar 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 1, 1, 2, 2 passa de 1? Passa. Então, aqui sai 1. Se eu entrar com 0, 1 e 0. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 0 vezes 1, 0. Então, vai dar 1. 1 é maior ou igual a 1? É. Se eu colocar 0 em 1, também vai sair 1. E se eu colocar 0 e 0, vai dar 0, é maior ou igual a 0? Não. Então, se eu pegar da forma que está aqui, ó, qual que é a função que ele está aprendendo aqui, que ele está modelado? É o OR aqui. E se eu quisesse aprender, por exemplo, o AND? O que eu teria que fazer diferente? O meu peso aqui, ó, ele teria que ser diferente, o meu peso que está associado. Então, ao invés de ser 1, por exemplo, eu poderia ter o peso aqui, meio, em cada um aqui. Ah, mas de onde você tirou isso? É que dentro do processo, depois ele vai atualizando. Agora, se fosse o AND aqui, ó, se eu entrar com 1 e 1, 1 vezes meio, meio, 1 vezes meio, meio. 1 somou, né? Deu 1, é maior ou igual a 1? É, então, deu 1 aqui. E qualquer outro valor que eu entrar agora, né? 1 e 0, nunca vai passar aqui, nunca vai ser maior ou igual a 1. Então, todo o resto aqui vai dar 0. Então, os pesos aqui, para essa rede aprender o OR, vai ser 1 e 1. E para aprender o AND, pode ser meio e meio. Não necessariamente, pode ser qualquer outro conjunto de valor que dê a saída que eu espero. Isso aqui é um exemplo bem superficial, bem geral, ok? Então se pegar aqui, ó, eu tenho um conjunto de entradas e eu tenho os pesos associados e eu vou ter a minha saída. Essa função de ativação que está verificando se eu vou passar à frente não, que a gente chama de linear aqui. Então, olha lá, ó, as minhas entradas, 0 e 0. Então, 0 vezes meio mais 0 vezes meio. 0, meu limiar é 1. 0 é maior ou igual a 1? Não, então a saída é 0. 0 e 1, multiplica aqui também, 0 vezes meio, mais 1 vezes meio, vai dar meio. É maior ou igual a 1? Não, sai 0. Aqui o mesmo caso, tem 0 multiplicando, vai dar meio, é maior ou igual a 1? Não, sai 0. Aqui, 1 vezes meio, mais 1 vezes meio, somou, dá 1, é maior ou igual a 1? É, dá 1. Então, é essa a lógica. E a mesma coisa para o OR aqui. Então, o que a gente tem diferente aí dentro da arquitetura da rede neural para aprender o AND, para aprender o OR? São os pesos sinápticos. E um ponto importante aqui, dentro da modelagem aqui, é a gente enxergar o tipo de função que a gente consegue aprender com essa rede simples. Essa rede simples, de uma única camada, a gente não tem camadas no meio, e a gente chama ela de perceptron. É uma rede neural de uma única camada. Então, se eu entrar aqui, ó, com 0 e 1, dá 0. 0 e 0, dá 0. 1 e 1, 1 e 1 dá 0. Aqui é 1 e 0, aqui está errado. 1 e 0. Aqui embaixo eu arrumei, aqui eu não arrumei. Ó. 1 e 0 dá 0. Então, aqui só vai dar 1 quando for 1 e 1. Então, a gente consegue separar, ó, tá vendo? Através de uma reta aqui, ó, a classe que dá 0, ou seja, o conjunto de entradas que dá 0, e o conjunto de entradas que dá 1. As duas classes minhas, vocês estão vendo que estão separadas, né? E aqui no OR, tudo vai dar 1, 0 e 1, 1 e 1, 1 e 0. Então, eu tenho toda a minha classe que dá 1 aqui, ó. Tá vendo a reta separando? E aqui só vai dar 0 quando for 0 e 0. A mesma coisa se eu tiver que resolver um problema. Eu tenho vários parâmetros. E aí eu quero classificar entre spam e não spam. Se dentro das características eu conseguir separar o que é spam para um lado e o que é não spam para o outro e passar uma reta, enxergar claramente, lembra daqueles exemplos que a gente viu? Esse é um exemplo que a gente chama de linearmente separável. A gente plota ele e a gente consegue ver que essas classes estão separadas. Elas não estão misturadas. Por que isso é importante? Porque dentro do estudo de redes neurais aqui, essa rede neural simples, que a gente chama de Perceptron, foi a primeira rede neural, ela não consegue resolver problemas complexos. Isso é muito interessante, que a gente remonta lá no começo das redes neurais. Então, houve toda uma... todo um estudo sobre redes neurais, todo mundo estava muito motivado ali na década de 50, começo da década de 60, até que se viu o quê? Que problemas que não são linearmente separáveis não se consegue resolver com redes neurais simples, de uma única camada. E aí foi mais de 10 anos de estudo para resolver esse problema que a gente vai ver aqui, que a gente vai conseguir simular aqui em código. Então, vamos pegar o short, que é o ou exclusivo, né? O ou exclusivo, quando as entradas são iguais, dá 0. Então, 1 e 1 dá 0, 0 e 0 dá 0. E quando as entradas são diferentes, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 1. Beleza? Esse é o ou exclusivo. Então, se eu entrar aqui ó, com 1 em 1, o que eu espero que saia? 0.
Então, aí eu posso ter o meu threshold aqui, a minha saída, o meu limiar qualquer aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Ajustar esses pesos sinápticos aqui para poder aprender o Shor. Só que o Shor, a gente tem um problema que a gente chama que ele é um problema simples, só que ele não é linearmente separável. O que isso quer dizer? Ó? Se eu entrar com 1 em 1, tá vendo? Ó, dá 0. Se eu entrar com 0 em 0, dá 0. Ó, bolinha vazia, 0. Se eu entrar aqui com 0 e 1, dá 0. Com 1 e 0, dá 1, desculpa. 1 e 0, dá 1. 0 e 1, dá 1 também. Então, numa reta que eu consigo passar, ó, aqui tem uma classe, bolinha fechada é 1, bolinha aberta é 0. Não tem uma reta que eu consiga passar aqui que eu consiga separar essas duas classes, o que é a classe 0 e o que é a classe 1, tá vendo? Ó? Se eu passar dessa maneira aqui, ó, eu vou ficar com 1 e 0 aqui, e 1 e 0 aqui. Se eu passar do outro lado, não tem. Não existe ajuste que eu consiga fazer, exceto se eu fizer algo assim, né? Mas aí não é uma reta, porque eu isolei as outras duas, os outros valores da classe aqui. Então, não existe ajuste aqui que a gente consiga fazer aqui, que eu consiga separar essas classes. Isso aqui foi assunto do livro que colocou o uso de redes neurais, as primeiras redes neurais, no chão lá no final da década de 60 e ficou toda a década de 70, que foi o chamado inverno da inteligência artificial, porque a inteligência artificial era muito relacionado às redes neurais. Então, ficou todo um tempo que foi apresentado por alguns autores. Então, aqui, o AND, o OR e alguns outros problemas, onde a gente consegue separar essas classes, são os problemas simples. A gente consegue resolver com redes neurais simples. Agora, já, quando eu tenho problemas mais complexos, no caso o Shor aqui, onde eu tenho classes que não são linearmente separáveis. Aí se mostrou o quê? Lá no livro do Minsky e do Paper, de lá de 1969, até esse livro se chama Perceptron, eles mostraram que as redes neurais elas não conseguiam aprender um problema simples, como o ou exclusivo, ou seja, problemas que não eram linearmente separáveis, as redes neurais não conseguiam aprender. E aí o uso dela se tornou limitado. Como eu falei, foi só lá na década de 80 que ela foi voltar, se ficou limitado ainda por questão de arquitetura, por questão de hardware, até no começo dos anos 2000, e voltou a evoluir lá no final dos anos 2000, 2010 ali, para poder ter o que a gente tem hoje, e continua em franca evolução. Vamos ver um código aqui da implementação de uma rede neural do tipo Perceptron, lá em C#. O legal aqui é que não tem framework nenhum, aqui não tem... Aqui é só um código em C. A ideia aqui é ser o mais simples possível. Poderia ser em Java, poderia ser em qualquer outra linguagem. Então, a gente vai ter os nossos inputs aqui. Meu input aqui, eu vou ter uma matriz aqui que eu vou ter 4 linhas, ou seja, são 4 registros. E 2 atributos. Basicamente, é isso aqui, ó. Se a gente quiser... Deixa eu colocar no Excel, que eu acho que fica mais visual para a gente poder entender aqui, ó. Ó, a gente vai ter aqui, ó, eu vou ter 4 registros, que vai ser eu tenho os atributos, né? Os atributos é o quê? X1 e X2, ou seja, são as entradas, né? E eu tenho 4 registros, 1 em 1, 1 em 0, 0 e 0, e 0 e 1. Isso aqui, ó, esse aqui é a minha matriz de entrada, que é essa aqui que a gente está vendo, tá vendo? Eu estou criando uma matriz de entrada. É só para a gente poder ver se a nossa rede neural consegue aprender de forma automática o AND e o OR. Como que ela vai aprender? Atualizando os pesos sinápticos. Então, isso aqui, ó, a gente tem a nossa entrada e eu vou ter a minha saída, que vai ser o meu Y. Meu Y é aqui, ó, 1, 0, 0 e 0. Isso aqui está modelado o quê, ó? 1 em 1 dá 1, todo o resto dá 0. O que é isso aqui? É o AND, né? Então, a gente montou um modelo de aprendizagem supervisionada, que eu tenho as entradas e saídas, para ver se a minha rede neural consegue aprender. Como que ela vai aprender? Vou gerar números aleatórios para quem? Para os pesos. Então, para cada entrada dessa que eu tenho aqui, para o X1 e para o X2, a gente vai ter pesos associados. Reparem que a gente está gerando 3 pesos. Por quê? Porque a gente tem aquele neurônio especial que é o BIAS. Por que ela é importante? Porque durante o processo de atualização do peso sináptico ali, se eu tiver as minhas entradas, as duas zeradas, na hora que ele multiplicar, ele não vai mexer em nada. Porque 0 multiplicado por qualquer coisa vai dar o quê? Vai dar 0. E aí ele não vai mexer. Então, eu tenho que ter um neurônio adicional, que é esse BIAS, para fazer minha rede neural movimentar. Nesses casos que vão acontecer.
Então, como que eu inicio os meus pesos? Tá vendo? Ó? Aleatório. Estou gerando um valor aleatório aqui, entre 0 e 1. Estou gerando. Ó, e aí, vou ver os pesos iniciais. Ó, peso na posição 0, na posição 1, na posição 2. Posição 0 é x1, posição 1 x2 e o peso na posição 2 aqui é o nosso BIOS lá, que é esse neurônio adicional. A taxa de aprendizagem. O que é a taxa de aprendizagem? É o quanto eu vou variar o meu peso. Então, na hora que eu for atualizar, o que eu vou verificar? Eu vou verificar a diferença entre o esperado e a saída. Aí eu vou ter um erro. E aí eu vou multiplicar junto com o valor da entrada por 0,1. 0,1 é o quê? É 10%. Então, basicamente, ele vai dar uma chacoalhada para cima ou para baixo, dependendo do erro, né? Se o erro for negativo ou positivo, vai ser para cima ou para baixo, para poder alterar quem? Os meus pesos. Então, a taxa de aprendizagem, ele dita de que maneira eu vou atualizar o peso. Então, cada vez que eu for atualizar aqui, ele vai mexer em 10%. Vamos entender assim. Uma taxa de aprendizagem muito alta pode fazer com que ele mexa de forma muito abrupta nos pesos e a minha rede neural pule aquele ponto de aprendizagem. Uma rede neural muito baixa, uma taxa de aprendizagem baixa vai fazer com que ela demore muito para poder convergir. Uma variável global aqui, do erro total que a gente está pegando, e a gente vai ficar dentro de um do while. Esse do while aqui, ele representa o quê? Os loops que a gente vai ter dentro da nossa rede neural. Cada loop a gente chama de época, ciclo de treinamento. O que é um ciclo de treinamento? Eu vou apresentar as entradas, pego a saída. É o que eu quero? Beleza, acabou. É o que eu quero? Não. Volto, atualizo os pesos para poder ver a saída. Isso é um ciclo de treinamento de uma rede neural. Ah, até quando que eu vou ficar? Então, existem duas formas. Ou limitar a quantidade de ciclos. Então, eu posso fazer aqui um do while e fazer, aí eu vou deixar até 500 ciclos no máximo. E aí eu vou deixar ele rodando 500, ou até um erro desejado. No caso, como a gente está modelando aqui o OR aqui, qualquer coisa que for maior que zero, para a gente vai dar errado. Aqui está um 0,2 aqui, que é um valor, que é um parâmetro geral, ou seja, a rede neural tem que ter pelo menos 80% de acerto. Mas nesse caso aqui que a gente está aprendendo uma função booleana, ou ela vai acertar ou não vai acertar. Se tiver qualquer erro aqui, a gente não vai aceitar. Então, o que a gente faz aqui? Vou rodar para cada um dos inputs que eu tenho ali, ou seja, para cada um dos registros, eu vou treinar a minha rede. Então, tá vendo aqui, ó, para o meu i sin 0 quanto menor que 4. Então, vou pegar cada um desses registros, ó. Pegar esse. Para cada um dos registros, eu vou dar essas entradas aqui para minha rede neural e vou ver se eu tive a saída esperada. Dou a entrada, ver se eu tive a saída esperada. Ah, conforme for dando, se der erro, eu vou acumulando erro. Lembra lá que eu falei? Qualquer erro que tiver, a gente vai guardar. Ó, então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a saída. Como que eu vou calcular a saída? Vou dar as entradas aqui, ou seja, aqui, ó, tá vendo que eu tô pegando aqui a posição 0 e a posição 1, e tô variando o i. O i é quem? É a linha, ó. Então, ó, posição 0, posição 1. Peguei esse registro, posição 0, 1, posição 0, 1. Então, aqui, o i variando é cada registro que eu tô pegando aqui, ó. E eu vou passar os pesos que foi gerado de forma aleatória. E aí eu vou ter a minha saída. Esse calcula saída aqui, basicamente é o quê? A gente vai acumular, vai pegar as entradas, multiplicar pelos pesos e vai ver, e vai passar pela função de ativação. Aqui, ó, o calcula saída, ó, só para vocês poderem ver aqui, ó. O que é o calcula saída? Vai receber o x0, o x1 e os pesos. x0 vezes o p0, x1 vezes o peso 1. E o meu neurônio constante, que é aquele bis que eu falei, porque senão se eu multiplicar 0 vezes qualquer coisa, pensa que a entrada é 0, multipliquei vezes qualquer coisa, vai dar 0. 0, multipliquei vezes qualquer coisa, vai dar 0. Então não vai mexer, não vou ter saída, né? E aqui eu tenho aquele neurônio constante, que é o valor 1. E aí, se essa soma minha aqui, ó, passar, for maior ou igual a 1, eu retorno 1. Caso maior ou igual a 1, igual a gente viu lá, uma função degrau, função de ativação. Isso aqui é a função de ativação. Esse aqui é o corpo soma que a gente viu. E aí a gente vai retornar 0 ou 1. É isso que a gente está fazendo aqui. Ah, e aí depois o que eu vou fazer? Vou calcular o erro, que é o quê? O que é real na posição de, real na posição é isso aqui, ó. E o que eu tive como saída. Então, o real menos a saída. Se eu esperava 1 e a minha saída foi 1, 1 menos 1, 0. Qual que é o meu erro? 0. Beleza. Aí, o objetivo é o quê? Que eu tenha erro 0 para todo mundo. Porque na hora que o erro aqui for maior que 0,2 ou maior que 0, né? Porque tem que dar 0 para todo mundo. Ele vai voltar. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vai atualizar.
a nossa taxa de aprendizagem aqui, os meus pesos aqui, ó. O peso na posição zero aqui é a taxa de aprendizagem, vezes o erro, vezes o input. A gente vai atualizar. Se por acaso meu erro for zero, qualquer coisa que eu multiplicar por zero, ele vai atualizar em quanto a taxa de aprendizagem? E zero. Quer dizer que eu não vai mexer em nada nela. Se tiver erro, ele vai atualizar em quanto? Vai depender do erro que eu tenho aqui. Pode ser positivo ou negativo. Então, vezes a taxa de aprendizagem. Então, ele pode atualizar para cima ou atualizar para baixo. Então, vai atualizar para todos aqui. E aí, a gente vai ver os pesos aqui, a cada loop que a gente está olhando aqui, e a gente soma aqui o valor absoluto só para a gente poder ter qual que é o total do erro aqui. Só para o erro, porque senão se eu tiver menos 1 e 1, aí eu menos 1 mais 1 vai dar 0, eu vou achar que o erro é 0, e eu tive erro, né? Então eu tenho que pegar, se um erro é menos 1, o outro erro é 1, eu tenho que somar, o erro tem que ser 2, né? Então eu vou ficar nesse loop aqui. Depois, quando eu sair daqui, quer dizer que a minha rede neural conseguiu aprender. O que é conseguir aprender? Ajustar esses pesos aqui para que ela consiga aprender todos os meus exemplos de entrada. E aí eu vou mostrar os resultados e depois eu só estou lendo o valor aqui para poder ver se dá certo. Beleza? Então, isso aqui é a ideia. Se alguém não entendeu alguma coisa aqui, pode perguntar. Eu falei, o código está lá também, para que vocês consigam observar. Vamos rodar aqui para a gente poder ver se ela consegue aprender aqui o nosso end, né? Vem de ver que legal aqui. Ó, rodou aqui. Ó, tem os pesos iniciais, ó, tá vendo? Ó, 0, 0, 76, alguma coisa, 85, 19. Então, esse aqui ele inicializou os pesos. E aí, depois, dentro do ciclo lá, eu tenho um conjunto de pesos. Ó, tá vendo que ele já começou a mexer nos pesos aqui, ó. Aqui ele alterou o peso. Depois, aqui ele alterou o peso de novo. E ainda tem o erro. Tem um erro de 1. Quer dizer o quê? Esses pesos aí que foi mexido uma vez, ele não aprendeu. Depois alterou os pesos, o erro foi 2. Depois alterou os pesos, o erro foi 0. Então, tá vendo aqui, ó, esse conjunto de pesos que eu tenho como saída aqui, que a gente apresentou, ele consiste o quê? Com esses pesos, apresentando aqui, a minha rede consegue aprender, ó. Então, se eu entrar com dois valores aqui, ó, 1 e 1, a minha saída é 1. 0 e 1, a minha saída é 0. Tá vendo? A minha rede neural conseguiu aprender aqui o end ajustando os pesos, ó. 0 e 0, a minha saída é 0, ó. Para todos aqui ele conseguiu aprender. Ah, e ele consegue aprender só o end? Não, ele consegue aprender qualquer função que a gente tenha, que ela seja linearmente separável. Então, você pode colocar aqui como característica, por exemplo, fazer essa rede neural aprender o que é um cachorro, que é uma galinha, baseado em 3 atributos diferentes, só que aí você tem que montar esses atributos, contanto que eles sejam linearmente separáveis. Ó, vamos colocar o OR aqui. O OR seria o quê? Ó? 1 e 1 dá 1, 1 e 0 também dá 1, 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 1. Esse é o OR, né? Se a gente quiser mudar a ordem aqui, para poder ficar com uma lógica melhor, vou colocar aqui, ó. Então, ó, tudo dá 1, só se for 0 e 0 que dá. Só se for 0 e 0 que dá 0. Esse é o OR, né? Então, vamos rodar aqui para poder ver, ó. Mesmo código que a gente tem, eu só mudei os inputs, só para ver se a nossa rede neural aprende. Olha que legal, ó. Começou, ele precisou de mais ciclos aqui, ele vai tendo erro, vai mexendo aqui nos pesos, até que ele chega no conjunto de pesos adequado para a minha rede aprender. E aí, se eu colocar, ó, 1 e 0, dá 1, 0 e 0, dá 0, 1 e 1, dá 1, 0 e 1, dá 1. Então, minha rede neural conseguiu aprender aqui o AND, conseguiu aprender o OR, e ela consegue aprender qualquer função, qualquer problema que seja linearmente separável. Essa aqui é uma rede neural simples que a gente chama de perceptron. Mas aonde que está o problema? Se o problema não for linearmente separável. Então, o mais simples possível é o quê? É o Shor. E o Shor, a gente só consegue aprender com uma rede neural de múltipla camada. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos uma camada no meio para que ela consiga aprender. Então, se eu pegar o Shor aqui, ó, entradas iguais dá 0. Então, 1 e 1 dá 0. 0 e 1 dá 1, 0, 1 e 0 dá 1, 0 e 1 dá 1, e 0 e 0 também dá 0. Beleza, esse aqui é o Shor, né? Esse aqui é um problema simples, mas ele não é linearmente separável. Como eu falei, que ele foi o assunto aqui do livro aqui do Minsky e do Papert, que eles mostraram que redes neurais não são capazes de executar
operações simples como o short. Por quê? Porque ela não é linearmente separável. Então, se ficou um pouco mais complexo, né? Se não for linearmente separável, não funciona. E a gente consegue ver isso funcionando aqui, que é o mais bacana. Como ver isso funcionando? Não importa o conjunto de ajustes que a minha rede neural faça, tá vendo rodando aqui, ó? O erro 4, o erro 4, ele sempre vai ter erro aqui. Não importa, eu posso ajustar os pesos da minha rede neural da forma que for, que ela não consegue aprender esse tipo de problema, que no caso é o short, ou qualquer problema que não seja linearmente separável. Então, essa rede neural que a gente tem aqui, ela consegue aprender qualquer problema que seja linearmente separável, como AND, OR, separar cachorro de galinha baseado no conjunto de atributos, contanto que esses atributos a gente consiga aí separar eles, mas ela não consegue aprender problemas simples também, como o short, por ele não ser separável. Beleza, pessoal? Deu para entender aí? Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver uma prática de redes neurais lá no ECA. O legal do ECA é que a gente consegue trabalhar lá sem codificação, carregar um banco de dados. A gente vai carregar o banco de dados aqui lá de recorrência de câncer de mama. Acho que a gente já utilizou esse dataset. Só que a gente vai rodar uma rede neural, a gente consegue ver a arquitetura da rede neural que foi gerada ali, a gente consegue ver os parâmetros, os pesos associados, que é como a nossa rede neural aprende. Então, vamos lá no ECA, lá para a gente poder fazer uma prática aqui. Vamos abrir o Explorer aí, normal, do ECA, e a gente vai abrir o nosso arquivo aí de câncer de mama, que é o Breast Cancer. Então, vamos lá, abrir arquivo. Lá dentro da instalação do ECA já tem, por isso que eu não subi o arquivo aí. Então, só ir no arquivo de programas de vocês aí, Program Files, dependendo de como tiver aí, e lá na pastinha do ECA, Data, deixa eu abrir, do ECA, Data, ou Data aqui, e vamos selecionar aqui, ó, o Breast Cancer, ou câncer de mama aqui, a RFF. Esse é um dataset, a gente já utilizou anteriormente, aonde tem aqui algumas características sobre câncer de mama. Então, tem idade, se está na menopausa, qual que é o tamanho do tumor, algumas outras saídas aqui de exames, e a classe no final aqui, se teve recorrência ou se não teve recorrência. Então, um conjunto de atributos. Então, ele é um dataset aqui de aprendizagem supervisionada por classificação. Ah, mas por que a gente está usando redes neurais, então? A gente consegue aplicar diversos algoritmos. Rede neural é um desses algoritmos que a gente consegue realizar a aplicação aqui. Então, a gente só carrega o dataset aí, joia? Vamos aqui em Classify, que a gente vai classificar aqui. A gente vai colocar aqui para usar todo o train set. Depois a gente faz um split aí, a gente pode separar. E a gente vai vir aqui em Choose, que é escolher. Vamos vir aqui em Funções. E aqui a gente tem aqui, ó, Multilayer Perceptron. Lembra que eu acabei de falar que essa implementação que a gente viu em C Sharp, da rede neural, é uma perceptron. Então, quando a gente fala perceptron, é uma rede neural de uma única camada. A gente só tem a nossa entrada, que vai passar por esses neurônios da entrada, são ponderados e já dá saída. Não tenho camadas intermediárias. Quando a gente tem uma rede neural que ela tem camadas intermediárias, uma, duas, ou se passar de duas, já é Deep Neural Networks, Multilayer Perceptrons é uma rede neural que a gente vai ter uma ou duas camadas ocultas, é a terminologia. Embora, quando a gente fala múltiplas camadas, eu posso ter mais, joia? Só que quando tem mais de duas, geralmente a gente coloca aí como Deep Neural Networks. Então, multilayer, múltiplas camadas. E a gente consegue resolver problemas aí que não são linearmente separáveis. Se a gente quisesse treinar para aprender o Shor aqui, daria certo. Então, ó, só selecionar aqui, Multilayer Perceptron, tá falando aí que é a rede neural. Até ela fala, acho que aqui que ela fala em algum ponto que ela utiliza o backpropagation, deixa eu ver se tem aqui. Ou é aqui ou é lá em Python.
Tem algum lugar que a gente define aqui alguns parâmetros do algoritmo. Então, vamos selecionar aqui. A gente vai utilizar todo o dataset. Para que a gente consiga visualizar a nossa rede neural de forma gráfica, é legal a gente ativar um parâmetro aqui de configuração no ECA. Então, aqui, ó, a gente já escolheu o Multilayer Perceptron. Clicar em cima do nome dele aqui, ó, a gente vai abrir uma toolbox aqui de configuração. Joia? A gente vai ativar aqui essa configuração GUI. Essa guia aqui, que é Graphic User Interface, é só para ele poder gerar a interface aí da rede neural. A gente vai conseguir ver de forma gráfica a modelagem da rede neural que foi gerada. Então, vamos vir aqui e vamos ativar. Alguns parâmetros aqui importantes, aqui, ó, tá vendo? Hidden Layers, é quantas camadas ocultas a gente vai ter. Aqui está um A de automático, ou seja, ela vai gerar uma ou duas, dependendo aqui do que o algoritmo considerar necessário. Tá vendo? A taxa de aprendizagem, learning rate, que é a taxa de aprendizagem que a gente acabou de ver lá. Aqui está 0,3. Depende do autor. Aqui nessa implementação que está no ECA, eles usam 0,3. Algumas implementações recomendam trabalhar com 0,1. Em Deep Neural Networks, que é outra arquitetura, eles trabalham com uma taxa de aprendizagem menor ainda. Então, aqui a gente pode mexer nesse parâmetro. Momento é outro parâmetro muito importante em redes neurais, de múltiplas camadas, que utiliza o algoritmo de backpropagation, porque ele ajuda esse momento aqui, ele está diretamente relacionado ao cálculo do gradiente descente. Ou seja, é esse cálculo de retropropagação do erro quando a gente tem múltiplas camadas, que é um algoritmo que faz a derivação ali dos erros e vai atualizando esses pesos sinápticos. Basicamente, ele serve para quê? Ele serve para que a minha rede neural não pare num ponto de erro e não consiga sair dele. O ajuste aqui da taxa de aprendizagem, do momento, da quantidade de neurônios, é isso aqui que dita basicamente o funcionamento da rede neural. Não existe uma regra fechada ali de qual que é o valor. Então, ajustar esses valores aqui, testando esses valores aqui, pode fazer com que você consiga um erro menor e consiga um processo de aprendizagem melhor aí. Basicamente isso aqui. E o train time aqui é o que a gente chama de ciclos na rede neural, ou gerações. Então, cada ciclo que a gente tem aqui, ou seja, quantas épocas, é o train time. Aqui está 500. Então, quer dizer o quê? Ele vai rodar por 500 vezes aí a minha rede neural. Então, só vou dar um OK aqui. E o legal aqui é que ele vai trazer para a gente a interface. Eu dei o OK, tem que dar o start agora. A gente der o start, ele vai trazer aqui a arquitetura da rede neural. Então, olha aqui, ó. Aqui na rede neural, o que ele fez aqui? Por que a idade está aparecendo várias vezes? O que ele fez aqui, ele discretizou a idade, porque eu tenho a idade aqui, que está começando entre 10 e 19, até 99. Na rede neural, eu não posso ter valores intervalares muito altos na entrada. Então, lá em Python, a gente consegue ver isso bem claro, que a gente tem que fazer uma normalização de valores ou discretização de valores. Ou seja, eu tenho que, hoje, nesse caso aqui, discretizou, então cada ponto desse aqui, ó, é um neurônio de entrada, porque eu não posso ter valores intervalares dentro de um atributo muito alto, porque se eu tiver um muito alto, outro muito baixo, isso vai influenciar na taxa de aprendizagem e a minha rede neural não vai conseguir aprender, não vai conseguir atualizar o peso sináptico. Aqui no ECA ele faz de forma automática. Então, cada pontinho verde desse aqui, ó, é um neurônio que a gente tem da camada de entrada, é um X. Mas lá não tinha aquele tanto de X lá. Mais uma vez, aqui ele discretiza isso aqui para com que a minha rede neural consiga aprender. Quantas camadas ocultas ele tem? Uma, tá vendo? Ó? Eu tenho uma camada oculta, ó. E cada um desse aqui ele está hiperconectado, ó. Então, cada bolinha desse aqui, ó, é um neurônio que eu tenho na camada oculta. Quantos neurônios eu vou ter na camada oculta? Alguns autores falam, no mínimo, 2/3 ou 3/4 do que eu tenho na camada de entrada. E eu tenho aqui a minha camada de saída, que eu tenho aqui 2 neurônios, aonde ele vai ativar 0 ou 1 se não for recorrente, 0 ou 1 se for recorrente. Isso aqui é só para a gente ver a arquitetura. Aqui embaixo está a quantidade de épocas, a taxa de aprendizagem e o momento, que são parâmetros importantes aqui. Se a gente der o start aqui, ele vai rodar e ele vai mostrar qual que é o erro que ele está tendo aqui. Depois que ele rodou, eu vou ter o erro aqui 0,02. Eu vou dar o accept aqui para a gente poder ver o resultado. O que é interessante a gente ver no resultado? É ver o que ela me dá como saída aqui, ou seja, a gente vai ter a nossa matriz de confusão, qual que é a acurácia, ou seja, o percentual de acerto que a gente teve no treinamento da rede neural, e ver como foi esse processo de aprendizagem.
Lá na árvore de decisão, a gente consegue ver claramente lá os ifs que ela fez, né? Basicamente, o que ela montou para a gente. E aqui na rede neural, o que, que ela me dá como saída? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou abrir o Notepad para a gente poder ver a saída aqui de forma mais simples. Ó, vou puxar aqui. Ó, o que, que a gente tem como saída? Deixa eu até subir aqui. Ficou bem alto aqui. Ó. Os atributos que a gente tem, esses atributos eles foram discretizados. E para cada input que eu tenho ali, o que, que ele vai ter associado aqui, ó? Tá vendo? Eu tenho o meu input, então node aqui, ó. Node 2, node 3, node 4. É cada nó que eu tenho ali da minha entrada. E olha o que, que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui os meus pesos associados. O threshold é o limiar para a saída. Depois que eu acumulei tudo isso aqui, se for maior ou igual ao threshold, ele vai dar passagem ou não. Então, reparem que para cada nó que eu tenho, ou seja, para cada neurônio que eu tenho um determinado peso associado. Depois aqui, para cada um que eu tenho aqui, ó, eu vou ter um peso associado. Isso aqui vai mostrando aqui todos os ciclos que a gente tem dentro da nossa rede neural, tá vendo? Para todos os atributos. Aqui eu tenho os nossos nós da camada intermediária, né? E para os meus atributos. Então, o que é a saída da rede neural? São os pesos que estão associados a cada um dos atributos. Numa rede neural, que a gente tem poucas camadas, uma camada intermediária e não muitos atributos, a gente consegue enxergar que um determinado atributo ele foi ponderado de uma maneira, ou seja, eu tenho um peso associado, e outro foi ponderado de outra maneira. Agora, quando a gente tem uma rede neural profunda, que eu tenho múltiplas camadas, acaba se tornando impossível identificar em que ponto da rede neural ela conseguiu aprender uma determinada característica. Por isso, as redes neurais, a gente chama elas de algoritmos de aprendizagem de máquina black box. Ou seja, ela é um algoritmo que a gente é de caixa preta. A gente não consegue enxergar de forma clara em que ponto que ela aprendeu uma determinada característica, se comparado, por exemplo, com outros algoritmos, como o algoritmo de árvore de decisão ou como o algoritmo de Naive Bayes, que a gente consegue enxergar ali aonde que ele fez a classificação. Aqui, a acurácia da rede neural aqui, que a gente teve, ela teve uma acurácia de 96%, usando todo o train set. E a gente tem aqui a matriz de confusão. A gente está trabalhando com aprendizagem supervisionado por classificação. Então, lá, o que não é recorrente, ele acertou 197 e classificou 4 errado como recorrente. E o que é recorrente, ele acertou 79 e classificou 6 errados aqui. Então, eu tive aqui 6 falsos negativos e 4 falsos positivos dentro da classificação. As redes neurais, elas são ferramentas que são muito poderosas. E, a gente consegue hoje, basicamente, a maioria dos algoritmos que a gente trabalha aí com problemas complexos fazem uso de redes neurais, trabalham com redes neurais complexas. Vamos só fazer um train set, fazer um split aqui 70-30. Aqui a gente está uma coragem 96. Para a nossa match test, deixa eu dar um start aqui, vai rodar normal. Dá um accept. Opa, eu dei, acho que antes aqui, eu dei um accept antes dele rodar tudo aqui. Por que ele está rodando 2 vezes aqui? Deixa eu dar o start. Acho que está rodando para as duas, para tudo. Aqui, para a massa de teste, ó, agora já a gente separando 70-30, a acurácia dele já não foi boa. Isso aqui pegando só o teste, a gente tem um total aqui de 62 mais 24, ó, a acurácia dele foi de 72%. Usando aqui, fazendo o split de 70-30 aqui. As redes neurais, elas permitem a gente trabalhar com problemas que eles, da forma que está aqui, que eu tenho dado, que ele pode ter algum tipo de ruído, que ele pode ter imperfeições, isso se comparado a outros algoritmos. Então, depois, o que a gente vai ver ainda na semana que vem? A gente vai ver mais um conjunto de parâmetros e a gente vai fazer um projetinho utilizando o Teachable Machine. Dentro do Teachable Machine, quem quiser já ir adiantando, que vai ser a última parte que a gente vai trabalhar nessa primeira parte da disciplina, depois voltando lá em janeiro, fevereiro, ainda a gente vai ver mais 2 tópicos, que vai ser algoritmos genéticos e fuzzy, embora
um pouco rápido e a gente vai fazer o nosso terceiro quiz. Esse projetinho que a gente vai trabalhar é o terceiro lá, que a gente tem um ponto de cada um, né? Foi um ponto de Arduino, um ponto do trabalho de Machine Learning e um ponto desse aqui que a gente vai trabalhar com redes neurais, utilizando o T-Shape Machine. Vocês vão treinar um modelo, pode ser um modelo de imagem, de áudio ou de pose. De imagem aqui é que eu vou mostrar o padrão. A gente vai ter que ter pelo menos 3 classes. Então, treinar 3 classes diferentes para um problema aplicado. Então, um problema aplicado pode ser folhas de café, por exemplo, uma que tem doença, outra que não tem doença, outra que tem outro tipo de característica, e aí você vai treinar esse modelo, a gente vai ter um site que vai conseguir, a gente vai exportar esse modelo, colocar para poder funcionar numa paginazinha, HTML, CSS, JavaScript, que a gente vai exportar daqui mesmo, e depois subir no GitHub e colocar no GitHub Pages. Então, vai ser bem tranquilo na hora de fazer. Mas o que vocês já podem adiantar para a semana que vem é definir qual problema vocês vão trabalhar. Então, pode ser de imagem. O objetivo aqui é pegar um problema aplicado. Não é para pegar para treinar caneta, celular e caneca. Então, pensar num problema aplicado, em algo aplicado, seja relacionado a algum tipo de doença, ou seja para poder classificar algum tipo de flor, de botânica, ou seja para poder fazer algum tipo de classificação de um objeto específico que ele tem características. Então, a ideia não é pegar caneta, papel, tesoura, celular. A ideia é fazer classificações aqui que tenham algum contexto. Então, definir pelo menos 3 classes diferentes. Dentro dessas 3 classes aqui, vocês vão treinar um modelo. Depois que treinou o modelo aqui, a gente vai pegar e vai fazer o upload dele. Deixa eu voltar aqui, eu acho que eu tenho um modelo. Dá para você salvar também. Deixa eu ver se eu tenho um modelo salvo aqui. Aqui eu tenho de folhas de café aqui. Esse de folhas de café que é desse exemplo que eu falei que a gente estava fazendo um projeto. Aqui, eu tenho aqui 2 classes de folha de café, uma que é normal e a outra aqui que ela apresenta uma determinada patologia. Depois que a gente fez o treinamento aqui, o que é o objetivo? Exportar esse modelo que a gente exportou depois, que vocês podem deixar salvo, a gente vai pegar e vai utilizar para poder dar novos inputs aí. Esse input pode ser através da câmera ou pode ser através de upload aí de arquivos. Depois que ele já fez o treinamento aqui, deixa eu até desativar a câmera aqui, a gente pode vir aqui, pode ser por arquivo, que a gente pode verificar aqui se deu certo. E aí depois a gente vai exportar o modelo, É só a gente dar aqui, upload my model, e a gente vai pegar o link do modelo aqui que ele vai gerar. Esse link do modelo que vocês vão copiar aqui, que a gente vai utilizar na semana que vem. Então, vocês já podem definir o modelo, treinar o modelo, façam o upload do modelo de vocês, e aí você, ele está fazendo aqui, aí ele vai gerar um link aqui. Esse link que vai gerar, tá vendo aqui, vocês vão copiar, salvar ele, que a gente vai utilizar na semana que vem. O que a gente vai fazer? Criar uma paginazinha, HTML, CSS, pegar esse JavaScript, pegar esse modelo para que a gente consiga apresentar, seja com a webcam, ou se vocês quiserem por arquivo, pegar e subir uma imagem aí dentro de um projeto. E essa vai ser a última parte da disciplina, de parte prática, né? E aí, como eu falei, depois ainda a gente vai ter 2 tópicos lá, que a gente vai trabalhar em janeiro, na primeira semana de fevereiro, para a gente poder fazer o nosso quiz avaliativo, e aí a gente fecha a nossa disciplina. Pessoal, ficou alguma dúvida do que a gente viu hoje sobre essa parte aqui do trabalho que eu expliquei que vai ter que ser feito? Tudo tranquilo por enquanto? Algum comentário? Pessoal que chegou depois, Luiz, os 2 Luiz, né? Deu para entender aí? João? Beleza aí, gente? Ronaldo? Joia? Pessoal, qualquer coisa, então, só me chamar. Eu já vou colocar